E aí, galera, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Fala, Filipão. Todo mundo entrando, é isso aí. Oi, Ana, já já te chamo. Edu. Muito bom. E aí, Filipão, beleza? É agora. Aê! Boa noite! Ai, que delícia! Tudo bom? Eu tava dançando aqui, ó, com a música aí. Eu sempre começo um pouquinho antes com a musiquinha para o pessoal já ir entrando no ritmo, né? Deixa eu ver se eu arrumo meu tripé. Tá tudo bem o som aí? Tá tudo ótimo, perfeito. Ah, tá. Coloquei meu filtro de neve aí, ó. Ah, tá certo. Como é que estão as coisas por aí, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Tudo o coração bem? a Como é que mil tá a aqui. quarentena? Tá ótimo, o coração a mil hoje, hein? Que é isso, também não é pra tanto. Essa quarentena fez a gente repensar um monte de coisas, né? Mudou muita coisa, né? Ah, mudou. Ninguém vai sair mais dela como entrou, não, né? Tem um lado muito triste, mas tem um lado que a gente tem que tirar proveito, não é verdade? É verdade. E assim, o Instagram acabou sendo uma ferramenta muito legal que acabou aproximando a gente, né? Você vê, se não fosse a quarentena, eu não tinha feito live. Você vê que eu tinha um bloqueio. Aliás, eu iria ter feito com você, porque você me chamou há muito tempo. E eu aceitei, fiquei meio assim, demorei para aceitar. Eu lembro. Um receio. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, vou fazer. E por incrível que pareça, você foi... Eu acho que a Camila havia sido a primeira pessoa, mas depois a gente tinha desmarcado, já não tinha mais previsão. E você foi a primeira pessoa a me chamar, acredita? Hoje eu comentei muito sobre isso. Foi a primeira pessoa a me chamar e eu falei, meu Deus. Mas não foi sua primeira live, né? Porque depois que eu te chamei, você que choveu assim live pra você. Então foi, aí depois a Lê me chamou, aí a primeira que eu apareci foi ela, mas o convite foi seu primeiro, sabe? E foi maravilhoso. Essas lives me libertaram, vocês não têm noção o que mudou a minha vida fazendo live. Mas por que você é muito tímida? É muito gostoso. Não, eu sou falante, mas assim, eu acho que nas câmeras assim eu tenho um pouco de vergonha, né? Mas agora passou e você vê que eu tô recebendo pessoas e tá sendo tão gostoso, tô contagiando outras pessoas, né? Que coisa boa, que coisa boa. Ficar só por trás de um perfil é muito bacana, a gente tem uma história, mas as pessoas ficam, quem é que é essa pessoa? Quem que é essa mulher? Exato. Qual que é o objetivo dela, né? Exato. E quando eu coloquei a cara, eu vi que eu atraí pessoas, principalmente pessoas que se identificam com a minha história de vida, né? E aí eu falei, aí vai mudar tudo, então vai mudar tudo e, querendo ou não, eu gosto muito de gente, sabe? Aí eu falei assim, se for para eu poder passar alguma coisa de boa para alguém, eu vou passar esse nervosinho aí, esse frio na barriga, que é uma delícia, tá? Eu já tô me acostumando com ele e vou aparecer e contar um pouquinho da minha história que eu acho que é válida. Que coisa boa, que coisa boa. Então vamos começar contando um pouquinho de você, da sua história pessoal, né? De onde vem a Ana Paula Nunes, cetogênica emagrece. Conta pra gente. Isso. Meu nome é Ana Paula, né? Nunes. Eu tenho 43 anos, quase 44. O mês que vem tô aí, completando meus 44 anos. Tenho 2 filhas, sou casada há 20 e poucos anos, que eu sempre me perco nos poucos. Acho que é 22 anos. Com meu esposo eu devo estar quase 30 anos, né? Então, assim, eu tenho 2 filhas, uma de 15, a Isabela, né? A Júlia e a Isabela de 5. E assim, eu sofri, como muitas mulheres, né? E como muitas pessoas sofrem com a obesidade. E nas tentativas, eu me encontrei, né? Eu acho que no melhor caminho que existe para mim e para muitas pessoas, que é a coisa mais simples. Eu falo sempre o mais simples. Quem me dera, ao menos uma vez, que o simples fosse visto como o mais importante, né? E foi da forma mais simples que eu consegui ter o melhor objetivo. É lógico que não foi de um dia para a noite, né? Teve um percurso muito triste. Por exemplo, a minha história, né? Como que eu engordei? Eu não fui uma adolescente, uma criança obesa, não. Pois é, era isso que eu ia te perguntar.
Então, eu acho que eu tinha sobrepeso, mas era de boa, sabe? Não tinha, nunca tive sobrepeso assim pra ficar, ai, tá obesa, não. Por exemplo, eu me lembro na juventude, eu acho que o peso de 75 me incomodou, 75 quilos. Eu devia estar com um manequim mais ou menos 40, né? Porque eu sou um pouquinho grande, aí mais ou menos isso. Então, assim, não me lembro de ter afetado a minha adolescência, nem a minha, né? Não tive esse problema, né? Apesar de ser de uma família de pessoas que sofria com sobrepeso, síndrome metabólica, enfim, eu não tinha, não. Mas, assim, você sabe que foi até conversando com a Lê, que eu vi mesmo que o meu problema foi o vício, gente. Tipo assim, eu fui uma pessoa fumante, eu fumei 2 estágios na minha vida. Durante 10 anos eu fumei, aos 23 anos eu tive um problema cardíaco, né? Com E 23 eu já anos, tava não sabia. 23 anos, eu tive um problema cardíaco e, assim, é uma arritmia muito séria, né? Eu achei que eu fosse Uhum. morrer e eu fumava nessa época. Eu tinha casado há pouco tempo. E eu fui parar no pronto-socorro por causa dessa arritmia que foi muito grave. E a médica, na ocasião, olhou para mim e falou assim: Você fuma? Eu falei: Fumo. E ela me perguntou a quantidade de cigarro, não tive coragem de falar, mas já estava quase 3 maços de cigarro com uma Nossa. menina de 23 anos hoje, né? Eu pensando. É. Aí ela falou assim: Aí eu não tive coragem de falar. Ela falou: Você fuma mais do que 10 cigarros por dia? Aí eu falei: Sim, né? Meio com vergonha. Ela falou: Se você Aham. continuar fumando, você vai morrer. Ela foi bem assim. Bem tranquila, né? Uma coisa É, bem na lata, ela literalmente. falou: você tá com arritmia, é sério, e você vai ter que parar de fumar. O cigarro dá uma aceleração, tal, aquelas coisas. Aí fiz um monte de exame, foi uma paulada, mas eu saí de lá, eu tinha muito medo, né? Aí eu não fumei. Aham. Mas assim, eu sofri muito por não fumar. Quem é dependente de qualquer coisa sabe, né? Então, assim, eu sofri muito. O que que eu descobri? Mas logo no dia seguinte, açúcar. Só que assim, demorou para cair a ficha, né? Demorou para cair a ficha, mas assim, eu tive que passar por exames, estudos, e eu não fumava. Nem recaída eu tive, né? Nem recaída, porque eu sabia que se eu tivesse uma recaída eu ia voltar a fumar. Meu esposo Entendi. fumava, ele começou a fumar escondido de mim porque eu era muito viciada, para eu não ver. E não Uhum. conseguia, eu não tinha coragem de fumar, sofria por fumar, por querer fumar, mas eu descontei no açúcar. E foi no açúcar mesmo, no sabor doce, sabe? Certo. Isso foi no Certo. sabor doce. É óbvio que quando você desconta, por exemplo, no açúcar, você logo vai para o carboidrato, para pizza, vai para tudo, né? Mas o Uhum. meu, assim, para você ter ideia, eu comecei a comprar doce. Um dia eu abri a lata de açúcar, não tinha doce em casa, eu abri a lata de açúcar, peguei aqueles grãos maiores e coloquei na boca. Mas para mim, eu falava Eu assim, te ó, pelo menos entendo. eu tô bem. Eu ficava pensando. Então, assim, foi daí que começou. Aí você fala, mas quanto tempo, por exemplo? Se foi quanto tempo para eu ficar obesa? 30 quilos em menos de um ano. Eu fui esses dias tentar fazer a conta. Foi 30 quilos em Sério? um ano. Um ano, mais ou menos 30 quilos a mais. Então, se eu Mas tinha é muito 70, peso, Ana. 30 muito. Para quilos em um você ano é ver muito peso. que o negócio era tão grave, eu não tinha noção. Não tinha informação. Né? Aí, quando eu vi que eu estava com 100 quilos, né? E todo mundo achando que é porque eu tinha casado. Não tinha nada a ver, era o cigarro. Uhum. A arritmia melhorou, Certo. mas assim, eu me sentia mal. Eu comecei a me sentir muito mal por causa do corpo, mas eu Aham. pensava assim, mas também entre fumar e ser uma gordinha, eu vou ser uma gordinha que me aceita. E foi daí que começou. Então, se foi, por exemplo, os 24, 25 anos, eu já estava obesa. Já estava casada, já estava obesa, e daí por diante eu fiquei obesa até, com sobrepeso até a idade de 42 anos. Aí, se, assim, por exemplo, as pessoas perguntam, mas você não tentou emagrecer? Tentei, só que não era sustentável. Eu tentei, algumas dietas eu posso falar, por exemplo, da USP, da sopa. Eu nunca fui uma pessoa que eu tomava medicação sem orientação médica. Eu sou meio caxias, sabe? Como eu sou muito Certo. curiosa, então não sou aquela que toma. Mas eu fui médico, eu fui endócrino. Aí ela me deu que é aquele que solta gordurinha lá do corpo. Ela que me Sei qual deu. é, o Ela me Xenical. deu, não. Isso, eu comprei na época, foi caro. Quando eu vi, foi umas tragédias que aconteceu comigo. Aí eu falei assim, Nossa. meu Deus, parei, né? E uma amiga minha Aham. ficava, para com isso. Eu falei, não, mas é uma médica, endocrinologista, super séria. É, Aí, a gente acredita, né? então, não teve jeito. Aí continuei também. Aí depois eu troquei de endocrinologista. Aí eu fui por um cardiologista, porque eu tinha que ficar fazendo né? Aí ele me dá aquela que começa com S lá, que é um inibidor de apetite. Aquela famosa. Certo. Aí Uhum. foi bem.
foi bem, eu fiquei assim até mais. Eu acho que eu cheguei ainda fiquei com uns 92 quilos, né? Foi uma fase. Mas não sustentei, logo eu estava tendo sintomas. Porque eu tinha que tomar durante 6 meses, eu tomei durante 3 meses e não estava me dando bem. E no meio tempo, fazendo essas dietas, USP, Unicamp, eu ia para as universidades, porque eu falava, da universidade é bom, né? A gente imagina que seja, né? Isso. Só que aí teve uma época que meu marido e eu, ele também é meio, né, cheinho, a gente foi e fizemos uma dieta que chamava dieta do carboidrato. Na época era esse o nome. Eu tentei achar a folha, eu não consegui, mas um dia eu vou achar essa folha. E essa dieta foi legal porque eu comia bem, na época sem informação nenhuma, só informação de uma folha. Isso era, né? Que ano mais ou menos, Ana? Aí, quando eu usei a primeira vez, eu devia estar com uns 28 anos, eu era jovem ainda. Assim, certo. Eu sou jovem, tá, gente? Mas eu era mais jovem, ainda tinha... Somos, né? Por favor. Somos. Mas assim, eu usei essa dieta e foi maravilhoso. Eu comia bem, eu me sentia bem, só que no papel lá embaixo dizia só 15 dias que podia usar. Eu falava, meu Deus do céu, o negócio é bom e só 15 dias. Aí eu parei. Quando eu parei, eu voltei depois de um tempo. Demorou um pouco, mas eu voltei a engordar. Só que foi uma das melhores dietas para mim, porque na época, essa dieta do carboidrato, que logo eu vou falar qual que é, que se chamava dieta do carboidrato, ela me emagreceu, eu acho que em um mês eu devo ter eliminado, sei lá, uns 10 quilos. Meu marido em uma semana foi 6. Uma semana foi 6. Aí beleza, aí isso a vida transcorreu, não consegui fazer, porque eu ficava com medo, eu falava, lá tá falando de que não pode 15 dias, e tinha um perigo de cetoacidose. Acho que era esse o nome que estava escritinho lá, vocês sabem, né? Aí eu falava, eu vou sair disso porque eu não vou me matar, eu quero emagrecer, eu não sei por que, né? Beleza, deixei pra lá. E não conseguia mais emagrecer. Aí foi decorrendo o ano, os anos, o que eu fiz? Eu me assumi como uma mulher gorda. Eu falei, tá bom, eu sou uma mulher gorda, pronto. Esse virou meu biotipo e eu vou me aceitar. Sempre me aceitei, ficava de boa. Certo. Só que quem sofre de sobrepeso logo pode estourar. E eu sempre falava, né? Aqui em casa eu falava, nossa, eu tenho medo de um dia chegar aos 120. Então, quando eu estava em 100, eu baixava para 97, que baixava para 95, que subia para 100. E ficava nesse... Fiquei muitos anos da minha vida assim. Se começou aos 24, para você ver, foi muito tempo. A minha primeira gestação foi a Júlia, né? Eu estava com 28 anos. A minha história de gestação, eu só não vou contar porque é um pouquinho longa, porque eu não podia ser mãe, passei por um monte de coisa. Mas quando eu tive a minha gravidez, eu estava com 97 quilos, eu já era uma mulher obesa. E no decorrer desse problema que eu tive de gestação, que um dia até conto, que é bem interessante isso, a médica um dia falou para mim, você não vai engravidar porque você é obesa. E eu estava, assim, nesse período com essa médica, eu devia estar com 91 quilos. Aí troquei de médico, que eu falei, eu já vi tantas mulheres gordas engravidar, né? Enfim, fiz todo o tratamento que tinha que ser feito, descobri e engravidei. Quando engravidei, eu estava com 96 quilos. Meu médico falou, você não pode engordar. Você é uma mulher já obesa, você não pode engordar. Como que vai fazer para uma mulher grávida não engordar? E eu falei, meu Deus. Eu ficava com medo. Aí eu tive pressão alta. A primeira gravidez eu tive pré-eclâmpsia, só que eu não sentia nada. Mas assim, eu sou muito, né, de procurar profissionais. Uma época, minha nutricionista, essa nutricionista me ajudou. E eu fiquei com 6 quilos. Uma mulher obesa com 6 quilos na gravidez não foi muito. Cheguei no meu médico, meu médico me condenou. Falou, você é obesa, você não podia... Eu acho que assim, de 97... Eu acho que eu tive um aumento de 6... Não, quase 10 quilos. Não chegou a 6. Eu sei que eu acho que fui para 103, 105, mais ou menos, na gravidez, na primeira gravidez. Mas era assim, é impossível você ter uma gravidez sem aumentar peso. Mesmo que você seja obesa. Impossível, né? E assim, para a quantidade de peso que você aumentou, foi assim, foi muito bem sucedido. Se você fez alguma coisa com o nutricionista, foi muito bem sucedido. Exatamente. Tanto é que ela falou, Ana, para uma mulher obesa, você aumentou pouquíssimo. Então tá ótimo. Beleza. Tive ela, graças a Deus foi tudo ok, né? E você teve diabetes gestacional? Não tive, graças a Deus não tive. Eu tive a pressão alta, que eu achei que eu fosse ter depois, mas graças a Deus também não tive. E eu não sentia nada. A gestação correu, graças a Deus, as minhas 2 gestações foram muito bem. Aí eu tive ela e continuei gorda, né? Continuei, assim, bem acima do peso. Aí tinha hora que aumentava um pouquinho aquele negócio de ir no máximo para 103 e eu descer para 97, 95, não conseguia mais. E foi indo.
E passado o tempo, aí veio, foi com 38 anos, foi 10 anos depois eu tive a minha segunda gravidez. Uhum. Só que quando eu fui quando eu engravidei, eu fiquei com um pouco de medo por estar acima do peso. Eu devia estar com isso também, 96, 97. Mais ou menos a mesma média de peso, foi, né? durante muitos anos foi o que eu vivi, assim. Aí, só que assim, eu tava com muito medo. Porque eu falei, meu Deus, agora com um pouquinho mais de idade, quase Claro, 10 anos 10 anos depois que eu tive. depois. Aí eu falei, meu Deus, como que vai ser? Mas transcorreu tudo bem, né? Transcorreu tudo bem. Eu só tive problemas emocionais, não era relacionado com a gravidez, durante a gestação. E assim, aí eu procurei tratamento já durante a gestação mesmo, né? Certo. E o que que acontece? A Isabela nasceu, graças a Deus, foi tudo bem. Só que aí eu tive pressão alta depois da gestação, eu tive sangramento, eu tive depressão, né? Mas assim, não foi relacionado com a gestação. Que aconteceu episódios enquanto eu estava grávida, entendeu? Entendi. E nesse decorrer, o que eu já tinha decidido, né? Até logo no princípio da gravidez, tudo. Eu falei, eu cansei de ser obesa. Eu via que eu era muito limitada. Aí eu até conversei com meu marido. Eu falei assim, olha, depois que eu ganhar neném e tudo, eu vou emagrecer. Eu não vou me aceitar mais assim, do jeito que eu me aceitei a vida inteira, né? Eu falei, agora eu tenho um bebê e eu não tava mais me sentindo legal. O que você sentia fisicamente, Ana? O sobrepeso te causava que tipo de sensação? Existia o cansaço físico. Certo. Eu comecei a ter problema mesmo para falar. Eu cansava assim que se eu não parasse de falar, eu perdia até o fôlego. E assim, aquelas coisas que só obeso passa, que tem coisas que eu falo que é até muito íntima mesmo, mas assim que, por exemplo, aí essas coisas eu consigo falar. Eu não calçava mais meu sapato. Só que foi depois que eu tive a minha segunda gestação que eu aumentei mais de peso. Né? Mas não foi por causa da gestação. Até a gestação, eu saí do hospital com 100 quilos. Tanto é que minha mãe chegou aqui e falou assim, meu Deus, você tá magérrima. Porque apesar de eu 100 quilos, eu sou grande, não ficava tanta coisa. Aí logo o pessoal depois, tem uma ideia, você tem que altura? Eu tenho 1,68. Certo. Eu tinha 1,69, eu baixei. 69. Encolheu aí, um centímetro. Encolhi. Então, aí eu fiquei assim com esse peso durante muito tempo. Né? Eu acho que durante um ano, mais ou menos, que a Isabela, eu fiquei com esses 96 que eu me sentia, 100 quilos, 96, 100 quilos. Só que aí, eu acho que o negócio foi piorando. A obesidade, que lá atrás eu devia ter tratado, só foi piorando. Eu entrei em depressão, eu tive vários problemas, né? Assim, por exemplo, você estava falando, eu não calçava mais sapato, minha filha mais nova que me ajudava, né? Uhum. Eu comecei a engordar tanto que eu escondia peso do meu marido, que eu tinha vergonha de falar, para você ver, e a gente tem uma liberdade, meu marido também é. E ele gosta de comer, né? E nós dois, às vezes, saía, os dois gordinhos, não tinha esse problema, mas eu fiquei com vergonha, porque eu falei, meu Deus, eu nunca tinha chego a aumentado tanto. Quando Entendi. eu fui para 111 quilos, eu já estava muito triste, muito triste. E teve um programa aqui na cidade, um programa bem famoso, saiu nas revistas. E ele passou em frente, que era numa academia muito próxima da nossa casa, e ele chegou aqui no dia do meu aniversário e falou, ó, toma esse programa de emagrecimento. Que eu também via lá, eu queria muito participar, mas era um programa caro. Aí eu falei assim, eu vou encarar isso e vou, né? Aí minha filha estava pequena, eu deixava com a vizinha, que ficava para mim, e fui. Eu não vou falar marca, que eu acho muito antiético, mas aquele shake bem famosão, chegando lá era aquele shake, eu fiz uso, eu tive que fazer uso, porque eu não sabia, estava no programa, né? Fui lá, fiz tudo, e malhava muito, comia saudável e tinha aquele shake super famoso aí. Controle de calorias básico, né? Com a ferramenta desse shake. Eu acho que foi a última tentativa. Aliás, a penúltima tentativa do controle da minha obesidade. Só que deu certo, porque eu malhava bastante, eu adoro malhar. Eu não tô malhando, mas eu adoro. E lá era funcional, eu gosto de musculação, mas lá era funcional. Então eu malhava de segunda a sexta, consumia comida saudável, né? Eu tenho até pratos da época que todo mundo elogiava, a gente era um monte de mulheres, e tomava o danado shake. Só que o danado shake era para ser tomado 2 vezes por dia. E eu não gostava, eu tomava uma, e a pessoa ficava lá no meu pé. Bem, enfim, foi 3 meses, 11 quilos. Só que eu vou falar a verdade, eu deixei muita grana que eu nem tinha lá, meu marido, tadinho, deixou muita grana que nem tinha.
Eu saí de lá, a moça só falou assim, Ana, se você vai parar, que você não tem mais condições, mas não para com o shake. Eu falei, eu tô saindo por causa do shake, eu não suportava. Aí eu peguei, eu vou te contar a verdade, eu peguei, cheguei em casa, joguei o shake fora, eu falei, não vou tomar mais isso, porque eu não tô aguentando, odiava, eu gosto de comida. Comida, verdura, essas coisas, sempre gostei. Aí, foi. Olha, Henrique, eu vou te falar a verdade, eu acho que 6 meses depois, eu saí de lá, eu entrei com 111, saí com 111, saí com 101, de 100 para 101, eu perdi 10 quilos nesse programa. Em 6 meses... Até fechar o ano, eu já estava com 116 quilos. Eu tinha recuperado os 10 quilos de lá, ainda veio mais. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, vou tomar alguma providência. Só que aí eu comecei com uma Nutri maravilhosa, de 3 em 3 horas. Comia, ela passava, eu comia. Eu voltava lá depois de um mês. Ela olhava pra minha cara e acho que ela pensava, você tá comendo errado. Você tá comendo mais do que eu tô mandando. Era 1.200 calorias, a gente começou com 1.500. Depois ela baixou... Mas não dava certo, sabe? Não dava certo. E eu fazia minha tapioca com queijinho branco. Eu vou tentar lembrar o que eu comia. Aquele pão de 255 grãos. Era aquela margarina que faz bem pro coração, que fala que tem até céu no nome. Olha, eu fiz tudo. Aí voltava lá e ela falava, Ana, você tá aumentando de peso. Aí o que aconteceu? Eu acho que com 2 meses eu abandonei a nutricionista. Porque eu falei assim, parece que eu sou uma gorda mentirosa. E continuei. Falei, não tem mais jeito. Quando eu fui na balança, eu fiquei desesperada. Porque aí eu já estava com 124 para 125 quilos. Nossa. Aí falei para minha filha. E minha filha ainda falou, mas mãe, você não come muito. Nossa, porque assim, é verdade. Assim, eu comia errado, mas eu não comia muito. Eu não era aquela gorda que você tinha que ter muito, sabe? Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? 125 quilos cravado. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu nesse dia eu chorei muito. Quando eu fui na balança e vi... Aí eu tava com 42 anos, eu chorei. Aí eu parei e chorei. Aí eu já tava com depressão, tá? Eu tava com uma depressão muito forte. Tentei psicólogo, tudo, elas me ajudavam. Mas depois a gente tem que, às vezes, ter as condições para pagar. Você não tem, aí você fica. Aí só sei que quando eu fui para 125 quilos foi o meu estopim. Aí eu decidi, eu falei assim, eu vou fazer a bariátrica. Aí conversei com uma pessoa, ela me passou, meu convênio, graças a Deus, cobria. Aí eu peguei, liguei para o hospital, tava tudo certo. Aí uns exames eu cheguei a fazer aqui na minha cidade, exame de sangue, e falei, agora eu vou fazer bariátrica, eu não aguento mais. Antes que a minha filha até cresça, porque aí eu pensei, dá tempo de eu depois brincar com ela e pegar ela no colo. Só que antes de eu pensar mesmo e de ir, eu lembrei da dieta que tinha do carboidrato. Do carboidrato. Eu falei, pô, eu comia bem, me sentia bem. Aí eu peguei, fui lá na agenda, tendo todo acesso, eu sou toda tecnológica, peguei o danado do papel. Quando eu vi, eu falei, vou tentar isso daqui antes de ir lá para São Paulo e ver nesse hospital direito, né, ter a consulta com o médico. Aí eu falei, vai ser a minha última tentativa. E por incrível que pareça, nessa, eu perdi uma pessoa conhecida pela bariátrica, eu decidi colocar o balão, eu perdi uma pessoa na cidade, uma pessoa não era minha conhecida, mas era conhecida de uma amiga. Então parece que assim, tava tudo cooperando. Ana, sai fora disso, né? Vai para outra coisa. Aí peguei meu papelzinho e falei, vou fazer. Pô, pode linguiça, pode carne, pode folha, pode isso, pode aquilo. Na época eu fiz muita coisa errada, até aquele suquinho de pó, abafando aquele suquinho que tem maltodextrina, o Clyde, vai, isso daí pode falar. Eu tomava e ficava toda feliz e falava, meu Deus, tô feita, eu vou fazer durante 15 dias. Mas aí eu falei, poxa, hoje já tem a tecnologia. Fui lá. Quando eu coloquei, deu dieta cetogênica. Aí eu falei, é essa, igualzinho. Eu bati o papel assim, falei, pronto. Aí joguei o papelzinho pra lá, coloquei ele em outro lugar e falei, é essa que eu tô fazendo. A partir dali, mudou muita coisa na minha vida. Por quê? Porque eu comia, né? Eu comia, matava a minha fome, que não era tanta. E eu conseguia, tipo assim, ficar muito tempo sem comer. Eu falava, gente, que negócio bom. E começou a ter o mesmo efeito que teve lá atrás, né? Mas algumas dúvidas ainda surgiam. O negócio do 15 dias, por exemplo. Aí foi quando eu comecei a entrar em grupos. Na época era no Facebook, eu não tinha acesso tanto ao Instagram. E comecei eu falei assim, eu gosto muito de gente, eu preciso de gente com a mesma vibe para... Aí fui, dieta cetogênica. Tudo que era grupo eu entrava, perguntava.
Aí no Brasil eu coloquei cetogênica, mas aparecia algumas coisas ainda que deixava eu falava, ah, não, gente, fazer mal. Pô, eu tô aqui 15 dias, dei uma parada. Eu parava um dia a dieta, comia mandioca, batata, fazia uma recarga de carboidrato, tudo do bem e voltava para a dieta. Aí no 15 dias eu falei, eu quero ver. Se a gente só pode ficar 15 dias, eu falei assim, agora eu quero ver como que vai ser. Eu não parei mais. Aí não parei mais. Eu falei, eu não vou mais sair disso. Tá me fazendo bem, eu não vou sair mais disso. Pois é. Então aí eu comecei a estudar mesmo. Só que eu vi que aqui no Brasil, na época, hoje, graças a Deus, tem muita coisa. Mas na época era limitado. O que eu fazia? Eu pegava dieta cetogênica em inglês, ia para os sites em língua inglesa, eu colocava dieta cetogênica em língua russa. Eu colocava lá no Google, né? Um dia eu tentei no árabe, mas no árabe não deu certo. Mas eu ia em tudo e pesquisava, fazia a tradução. Meus blocos de nota devem ser assim, sei lá, é uma loucura. Porque eu falava, não, eu preciso saber, isso está me fazendo muito bem. Isso lá atrás. Só que dentro que ano era esse, Ana? Olha, que eu me encarei mesmo. Eu comecei, eu acho que a primeira vez no final de 2017, no começo de 2018. Certo. Foi quando eu comecei a dieta cetogênica. Aí abri o Instagram, porque estava tendo um excesso de fotos. Aí eu falei, já sei, vou colocar as fotos do meu prato, que todo mundo falava, nos grupos falava que era bonito. Vou colocar no Instagram e vou limpando o meu celular. Aí eu fiz. Aí eu lembro que eu coloquei cetogênica saúde. Porque era o que eu estava tendo, né? Aí depois eu falei, eu tô emagrecendo e tava emagrecendo muito. Em um mês, eu emagreci 8 quilos. Em um mês. Eu saí de 125 e me baixou o peso. Aí eu fui e coloquei cetogênica e emagrece. Aí eu falei assim, aqui que eu vou colocar minhas fotos de prato. Aí, de repente, começou um monte de gente e curte, não sei o que. Eu falei, olha que legal. Eu lembro que quando foi para 500 pessoas, eu falei, meu Deus do céu, 500 pessoas me seguindo. E o pessoal perguntava, né? Como que eu fazia. Tem muitos pratos errados. Tem prato que se você vê lá atrás, tem coisinhas que não... Mas, enfim, eu falava, eu vou encarar isso e vou. E nos grupos que eu participei, era muito legal por causa da troca. Só que, assim, o que aconteceu? Era grupo, nessa ocasião era grupo gratuito, um perguntava, 10 respondia, e 10 respostas diferentes. Eu falava, puxa, isso não é pra mim, eu gosto das coisas certas. Aí eu descobri uma pessoa que fazia grupo pago, eu falei, opa, eu já seguia ela, eu falei pra ela não é famosa, ninguém conhece, mas é pra ela que eu vou. E fiquei com ela durante, acho que uns 8 meses, né, pagando o grupo dela, e as orientações lá, e eu procurava orientação fora ainda... Mandava para ela, ela falava, ixi, Ana, você é diferenciada, cara. Você não só usa, você estuda, né? Eu gosto de ter ali, tipo, ficar o porquê disso, o porquê daquilo, né? E foi assim que começou. E assim, Henrique, o que aconteceu? No dia que eu decidi sair da dieta, eu consumi carboidrato e passei muito mal. Eu tive agonias, né? Tipo, estomacais, mas eu tive, assim... Como que eu posso te falar? Eu fiquei, assim, com uma energia que não era mais essa minha, sabe? Porque, assim, com a obesidade, eu era uma mulher jogada no sofá, jogada no chão, brincando com a criança para levantar um sufoco. Não tinha disposição, né? Eu tinha uma tristeza muito profunda, né? Sim. Lógico que quem tem depressão precisa de ajuda psicológica, mas no meu caso, a dieta ajudou. Né? Claro, só que na época, logo no início, eu não usei a dieta para isso. Mas tem gente que fala, mas por que você, digamos, eu não sou radical, não, mas por que você não sai? Por que você encarou? Por que você não teve recaída? Porque eu não exatamente. Voltar. Inclusive, essa é uma pergunta aqui da Maria, né? Ela perguntou, Ana, quando você começou, você permitia algumas exceções, aniversário da família? Como é que você lidava com isso ou como é que você lida com isso? Quando eu comecei... aí o que acontece? A gente teve reunião de família, eu saí, mas eu saí com medo, porque eu não confiava em mim. Eu falava, puxa, eu vou voltar a gostar do lado de lá, né? Então, assim, eu lembro que eu tive uma exceção. Só que com 15 dias, eu tive um evento aqui na minha casa, que eu sou muito de reunir as amigas, e nesse evento eu não saí. Mas eu lembro que teve uma ocasião que eu peguei e saí, só que eu saí um dia. Aí eu voltava, porque eu tinha medo, eu não tinha confiança nenhuma em mim. É igual fumante fumar, né? Enfim. Claro. Aí o que acontece? Eu não contei, gente, mas eu até esqueci de falar sobre o cigarro. Eu peguei o vício
do cigarro lá atrás. Eu larguei o cigarro, depois de 5 anos eu voltei a fumar e fumei mais 10 anos. Eu parei de fumar na gravidez da minha filha, é que eu esqueci de falar. Então, querendo ou não, tudo isso agrava, né? Claro, Principalmente claro. a parte emocional. Sim, Então, sim. assim, o que acontece? Teve um momento da minha vida que eu estava com uma depressão muito séria. Eu não estava usando ainda a dieta cetogênica. E foi quando também que surgiu a dieta cetogênica. O meu médico me deu um remédio para... um remédio antidepressivo, né? E ele Certo. falou para mim, ó, você vai ter que usar. Ele sabia que eu estava em depressão, que eu estava sendo tratada. E eu fui usar, só que eu fiquei mal com o remédio. Fiquei mal. E eu moro numa cidade pequena, assim, sozinha, eu não tenho um parente, não tenho amigo, eu sou super dinâmica. Carro para um lado, criança, tudo sou eu aqui. Meu marido trabalha em São Paulo, eu ficava muito sozinha, de repente estava eu dopada. Ainda falei para ele, eu não consegui tomar o remédio. Aí foi quando eu falei para ele, aí eu já voltei lá, depois não tomando o remédio e fazendo a dieta cetogênica. Ele ainda olhou para minha cara e falou assim, eu não sou a favor da dieta cetogênica. Eu falei, por quê? Aí ele pegou e falou assim, porque ela não é sustentável. Ele falou assim, porque ela não é sustentável. Aí eu falei, doutor, eu posso falar? Eu tô bem e eu tô conseguindo levar. Aí ele falou, vamos ver até quando, Ana? Aí quando eu levantei, ele falou assim, posso te falar uma coisa? Eu jamais vou tirar de você, porque você tá aqui outra pessoa. Então assim, tipo, ele era contra, porque ele falou da sustentabilidade dela, né? Mas no fundo, você vê que ele não... E assim, eu acabei não tomando essa medicação, que me fez muito mal, era uma medicação para depressão, me deixou grogue, tá? Foi isso que me aconteceu, eu fiquei grogue, tinha minhas meninas para cuidar e não... Claro, claro. Ainda falei pro meu marido, eu não posso nem pegar no carro, não podia nem dirigir. Eu falei, não posso. Aí foi quando eu larguei. Então, assim, a dieta cetogênica veio para me emagrecer, mas veio para controlar um monte de coisa em mim. Entendeu? Veio para controlar um monte de coisa. E aí, eu tava falando dos grupos, né? Que eu até pulei assim. Nessa de conversar com as pessoas, logo que eu entrei em grupo, todo mundo vinha em cima de mim. Ana, como que você faz? O que você faz? Não sei o quê. E começou. Eu deixei de ser uma usuária para ser uma orientadora. Sim, sim. Você entendeu? Então ficou aquela coisa. Eu falei, gente, não é possível isso. Né? Não é possível. E assim, tudo que se diz respeito à dieta cetogênica, eu procurava. Né? Eu procurava. E assim, foi quando eu descobri que ela, na realidade, o que acontecia, gente? Não são milagres. No meu caso, eu tinha síndrome metabólica, tá? E eu não sabia, eu era resistente à insulina. Eu não sabia, né? Eu não sabia nessa época, eu fiquei sabendo depois com os exames. Então, controlou essa parte, né? Aí, controlando, eu deixei de comer e de ter aquela fome excessiva. E querendo ou não, de ter aquele efeito sempre rebote do carboidrato, né? Sim, por isso que eu falo sim. que não é radicalismo, jamais é radicalismo. O efeito que fez mentalmente foi muito grande. Tanto é que agora há pouco tempo eu fiz eu fiz uns testes aí no meu corpo, com a palio, e não me dei bem. No meu corpo, não me dei bem. Você reintroduziu algumas coisas. Durante 6 dias, e foi bem legal, porque eu anotei muita coisa, o que aconteceu, e eu falei, não é pra mim, não é minha praia. O que você reintroduziu, Ana, nesse período? Então, agora foi tudo que eu gosto, eu não como. Mandioquinha, batata doce, mandioca. Aí coloquei bastante beterraba, cenoura, né? Eu falei, eu vou nas raízes. Tubérculos de uma maneira geral, né? Raízes e porque assim, o que acontece? Eu fui viciada em açúcar, eu sofri por causa de açúcar, eu sofri por causa de massa, eu cheirei saco de pão. Não foi fácil, não. Não pensa que foi brincadeira chegar e falar, hoje eu tô bem. Tô bem, mas é como eu falo, eu jamais brinco com comida. Comida é um negócio. E vigiando sempre, né? Você tem que sempre vigiando. Porque, assim, querendo ou não, gente, é gostoso. Tem um monte de coisa gostosa. Para uma pessoa que, querendo ou não, já tem um problema, né? Que teve um problema alimentar. Não adianta se eu sair 1, 2, 3 dias. É igual o caso que eu falei, né? Comentei esses dias sobre a cerveja. Não toma cerveja. Não é que eu não tomo. Eu gosto, adoro. Um dia que eu tiver que sentar e um dia tomar uma cerveja, mas não dá certo. Eu falo, não vou ficar fazendo... você vê, eu tô conversando com você, tô tomando chá. Se eu tomar cafeína agora, eu não durmo. Então, assim, adianta eu ficar com um tratamento tão grande colocando coisas no meu corpo que vai me fazer mal, né? Claro então, eu falo assim, não vai. Então, assim, eu não brinco com a comida e não brinco com a bebida também. E, assim, teve momentos que eu tive muita vontade, mas eu consegui vencer.
Porque uma coisa é maravilhosa. No dia que você consegue falar não, você nunca mais Te desaprende. dá É uma igual dirigir. confiança muito grande, né? E assim, essa parte mental, eu sempre trabalhei também em mim. E trabalhava também nas pessoas. Porque assim, a gente ceder aquele momento rápido ali, porque você tá vendo, sei lá, se for uma cerveja porque você gosta, se for um doce, como eu adoro, um bolo, você vai aprender a ceder sempre. Se você aprender a falar não, o caminho do não, ele fica memorizado na nossa cabeça também, né? Então, quando eu falei não... A atitude que você toma, ela reforça a próxima atitude que você vai tomar. Então, se você disse sim, o próximo sim é mais fácil. Se você disse Exatamente. não, o próximo não é mais fácil. Isso aí é uma coisa que você acaba aprendendo, né? E você sabe que até eu coloco muitas frases no meu Insta, que geralmente é para mim, ou tem a ver com essa minha caminhada. Uhum. Mas uma das coisas que eu amo colocar, eu acho que eu já coloquei, olha lá se amanhã não for colocar, é quando você controla o que você come, você controla o resto. Você consegue sair de várias situações na sua vida. Então, se você controla o que vai para dentro da sua boca, o que você coloca na sua boca, se você consegue ter esse controle, você imagina o que é você gostar de um bolo de chocolate e você ver na sua frente. Eu amo bolo de chocolate, gente. Bolo de cenoura. Tem bolo de cenoura na minha geladeira que minhas meninas compraram. Um bolo de uma boleira aqui, maravilhoso. Eu olho e falei, eu não gosto de sofrer, mas eu olho, eu tenho a vontade, hoje eu sei muito bem o caminho. Mas por quê? Porque lá atrás eu consegui resistir. Entendeu? Então, eu falo assim, às vezes as pessoas olham e falam, ai, mas é radical, é isso. Não é, não. Não é, não. Cada um tem um sofrimento na vida. E o meu sofrimento foi alimentar, porque se não tivesse sido, eu não teria chegado. Gente, 120 quilos, 125 quilos. Eu nem acredito às vezes que eu cheguei, sabe? Tem hora que eu não acredito que eu cheguei a esse ponto, sabe? Então, assim, não é fácil de ter. Por isso que eu falo, quando as pessoas vêm, pode ser, sei lá, com 2 quilos a mais e ela não tá feliz, eu falo, calma, você vai conseguir, se concentra nisso, né? Não precisa ficar maluca, a gente não precisa ficar maluca, eu nunca fiquei, muito pelo contrário. Eu falo que de todas essas dores que eu tive dores enormes na minha vida, eu fui olhar pelo lado bom, sabe? Você vê, eu passei momentos muito difíceis, eu chorei sozinha, eu sou uma pessoa muito reservada. Não no sentido de me esconder, mas se eu posso ligar para você e falar, oi, Henrique, você está precisando de alguma coisa? Eu sou muito amiga dos amigos, mas teve momentos que eu precisei de amigos e, infelizmente, às vezes eles não sabiam, eu estava morando em outra cidade, não sabia que eu estava passando tudo. Eu tive que, assim, eu chorei sozinha pela situação que eu vivi, não foi fácil, porque não é só o sobrepeso, gente, é tudo que vem com sobrepeso, sabe? São olhares das pessoas, que apesar de tudo, eu nunca muito me incomodei, mas é ruim. É aquele negócio de você chegar na loja, você vai ver uma roupa, a pessoa fala, não tem o seu tamanho. É aquele negócio, você vai colocar um sapato e você não consegue. Você vai fazer sua higiene pessoal. Eu falo que gordo não fala sobre isso, mas é terrível, é terrível. Você vai, sei lá, você vai se trocar, você encara o espelho, eu acho que a melhor e a pior coisa é você encarar o espelho. Então, assim, é complicado, porque o lado mulher tem a vaidade, mas querendo ou não, eu falo, quando a gente olha, eu fico pensando, como eu já pensei, meu Deus, o que eu fiz comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que eu gosto muito da simbologia da caveira, porque todos nós temos uma caveira. Tem gente que acha que caveira é morte, para mim caveira é vida. E tinha hora que eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha caveirinha? Eu enchi ela de gordura. Porque assim, eu engordei demais, eu me deixei, sabe? E tudo isso é alimentar, gente. Não adianta, sabe? E vou falar mais para vocês, assim, que eu não consigo falar tanto da indústria, né? Mas assim, existe um pessoal para isso, existe um porquê para isso, sabe? Claro. Existe hoje, querendo ou não, muitas coisas fáceis. A vida da gente é muito corrida, é tudo embalagenzinha, é tudo, né? Uhum. É tudo coisinha pronta, sabe? Isso adoece demais a gente. Você vê, assim, quando eu tava fazendo dietas maravilhosas, que eu achava que tava arrasando, eu ia no supermercado e eu comprava tudo diet, light, aquilo era absurdo de caro. E não adiantava, né? Não adiantava, infelizmente não adiantava. Por isso que eu falo que o mais simples é o mais importante. Tem gente que fala, como que... Vai na feira, vai no açougue. Mas compra o quê? Compra o que tem na feira e compra o que tem no açougue. Você já resolve, assim, muito da sua vida. Já ajuda bastante.
O né? pessoal está perguntando quantos quilos você está Hum. pesando hoje, Ana. Eu tô pesando 83 quilos. Tem dia que eu tô com Então já 82, mas, gente, eu foram parei de me... acho que 40 e poucos quarenta e quilos, três, né? 42 quilos, né? Eu Uhum. parei de me pesar, sabe? Eu vou te ser bem sincero, eu parei de me pesar, porque teve os momentos meu com a balança, né? Bons e ruins, mas aí muitas vezes eu faço antes e depois, que eu vejo. Porque assim, gente, primeiro não precisa se comparar com ninguém, a gente não tem que se comparar com ninguém. Não Exatamente. compare-se Exatamente. com ninguém. Se você falar, olha, a história dela é legal, legal, a história dela, mas é dela. Mas assim, cria a Exatamente. sua, cria a sua. E outra, eu ainda tenho muito para eliminar. Às vezes eu falo 20 quilos, depois eu vou fazer a conta, eu falo, não, não precisa 20. Só Deus sabe quanto que eu vou ficar, mas eu falo que eu vou ficar bem mais Uhum. próxima da minha caveirinha, eu vou chegar bem perto dela. A Mas história assim, dos outros, Ana, serve de inspiração. A gente deve inspiração, sempre se isso. comparar, a gente sempre deve se comparar com a gente mesmo, porque se eu me Exato. comparo com outra pessoa, eu sempre vou encontrar pessoas que estão piores do que eu, e aí eu vou me sentir superior e me acomodo, ou eu sempre vou encontrar pessoas que estão muito melhores do que eu, e eu vou me sentir mal Exatamente. porque eu nunca consigo alcançar. Né? Então, a melhor forma de você se comparar é com você mesmo. Você se compara com você no passado, e aí você vê o progresso Exatamente. que você fez. Exatamente. Né? Exato. Exato. E isso eu sempre fiz, sabe? Tanto é que quando eu comecei eu coloquei assim uma foto minha de quando eu reclamava, porque às vezes a gente reclama, achava na época que eu era gorda, eu falava, é assim que eu quero voltar a ser, sabe? É assim que eu quero voltar a ser, né? Porque é comigo que eu tenho que me comparar. Também a gente às vezes não pode se comparar, por exemplo, eu não posso pegar uma foto minha com 23 anos e ficar querendo ser aquela de Claro, 23 anos, porque, claro. nossa, eu tenho uma bagagem, graças a Deus, enorme. Mas, assim, eu falo, é a minha vida. Então, é comigo que eu quero me comparar. E tem que ser assim, gente. Só que eu falo para vocês assim, ó, primeiro não tem segredo, né? Não existe segredo. Agora, a gente tem que sair de uma zona de conforto, não tem jeito. É igual Exatamente. eu com a malhação. Eu não malho ainda, mas amo malhar. E não malho por vários fatores, parece muleta, né? Parece que eu tô falando, ai, não sei. Não, eu vou malhar, vai chegar a minha hora, porque você imagina, se eu tivesse malhado nesse tempo, com certeza o meu corpo seria diferente. Mas aí eu vou ficar reclamando que eu malhei? Não, vou olhar pra frente, né? Uhum, Então, exato. só que eu falo, a gente precisa sair da zona de conforto. Quando tá confortável, eu falo, não tá legal. Tanto é que agora mesmo eu faço coisas para mim, né? Nada de loucura, mas eu falo, eu tenho que fazer estratégias para mim, porque meu corpo se acostumou. Meu corpo se acostumou com a cetogênica. Eu não fico com aquele. Por exemplo, eu não como muito carboidrato, aí eu fico pouquinho, aí eu não. Sabe, eu falo, querendo ou não, tem que fazer manobras. Para o emagrecimento, a gente sabe que tem um tempo que você vai ter que fazer manobras, fazer Exato. estratégias. E principalmente ter paciência. Nada vem do dia para a noite, nada, né? E é o que eu tenho feito nesse caminhado aí, nesse meu Pessoal, trajeto pessoal da tua família, no começo da dieta, não te achou assim meio maluca, não? Porque você estava deixando de comer arroz, deixando de comer feijão, essas coisas? minha mãe, eu acho que não entende até hoje, né? Só que ela veio passar um tempo aqui comigo, ela só falou: Meu Deus, eu nunca vi você nunca foi de comer carne. Você tá totalmente carnívoro, você só come carne. Eu falei: Pois é, mãe. Ela falou: porque ela ainda tem aquela mentalidade: Mas carne não é muito bom assim, não. Eu falo: Mãe, principalmente para a senhora, pode ir na carninha. Ela fala: Eu falo: Pode. Mas tem gordura. Eu falo: Né? Então, assim, teve pessoas assim que falou, teve algumas pessoas que falou, olha, você vai passar mal, porque o carboidrato, né, traz energia, tudo. Só que, Uhum. assim, uma coisa, sabe o que é legal? Eu falo Ah, comigo, as pessoas tendem a me respeitar muito. Eu falo, sempre se falam pelas costas. Então, assim, certo. as pessoas me respeitaram muito, eu não tive muito problema, não. Que E minha ótimo. família me apoia e tem eu como tipo assim, como um exemplo, né? Meu marido agora ele tá tentando fazer a cetogênica e ele fala, esses dias ele falou, eu não quero só emagrecer, eu quero ter um estilo de vida igual ao seu. Porque eu nunca fui de pegar no pé, eu converso. Esses dias mesmo eu tive um papo aqui sobre frutose que eles estão, acho que até agora com a cabeça quente, porque eles tomam suco, né? E assim, Aham. né? É igual ele toma uma cervejinha. Agora ele parou. Sábado ele pegou uma cerveja, e pior que é da que eu gosto. A verde, abriu e tomou. Minha filha falou, pai, você não estava na cetogênica? Aí ele olhou pra minha cara assim, eu falei, tomou uma long neck, deu a dó. Eu falei, ó. Aí voltou já, sabe, pra cetogênica. E ele. Ah, Ah,
Não, pode falar, concluir. Ah, Eu tá. tenho uma pergunta legal aqui para você responder. Mas a gente sabe que não é fácil. Ele às vezes tem recaída por causa do pão. Aí eu tento fazer Claro, pão. Eu claro, tento claro. fazer pão. A gente vive num mundo, Ana, que é um mundo totalmente cheio de carboidrato para onde você olha, né? Então, às vezes é difícil. Eu estava vendo essa semana agora a refeição do exército de vários países. Eu estou montando um post para falar sobre isso. E a refeição do exército dos Estados Unidos tem Skittles, aqueles balinhas de fruta dentro, na refeição do exército norte-americano. Então, se o exército, que é para ser a galera mais em forma, que é para ser a galera mais fitness, que está com maior preparo físico, tem esse tipo de coisa, imagina nós que estamos aqui no mundo real, arrodeado dessas coisas. É muito complexo. É muito complexo. Você, de repente, você se pega, você já está botando o troço na boca. Você nem percebe, porque é uma coisa normal, é corriqueiro, entendeu? A pergunta que fizeram aqui, Ana, foi o seguinte: eu queria saber se você toma alguma vitamina para o cabelo. O pessoal gostou do teu cabelo, achou bonito. Não, pior que não. Ó. Ela disse que já fez essa dieta, mas em 20 dias ela perdeu 6 quilos, mas teve muita queda de cabelo. Quem perguntou foi a Maria Dias. Você chegou a ter alguma coisa de queda de cabelo? Tem alguma dica sobre esse assunto? Eu tive queda de cabelo emocional. Então, eu tive antes da cetogênica. Durante a cetogênica, eu tive pouca queda, não foi. E assim, sabe o que eu faço? Eu como mais carne. Eu como, às vezes, eu assim, extrapolo um pouquinho na carne. No fígado, eu não comia mais fígado. Aí, fígado é bom? Eu como. Ovo, eu não comia ovo no começo da dieta. Eu como ovo. Eu procuro hoje comer mais o que me faz bem. Né? Certo. Então, assim, eu acho que eu não tenho deficiência, mas eu preciso suplementar. Eu vou no médico. Eu tenho um médico aqui que foi muito bacana e ele ama a cetogênica, um senhor japonês maravilhoso. O dia que eu fui, ele falou sério. Ele falou sério, ele falou: olha, você não tem ideia do bem que você está fazendo. Isso é outro médico. Bem para você, porque ele falou que as pessoas. Ele falou a coisa mais, né, legal. Ele falou assim: as pessoas hoje cede tudo na vida ao açúcar e você conseguiu tirar em todas as formas. Ele falou: continua. Aí a gente chegou a fazer uns exames, ficou para fazer uns outros, mas aí veio a epidemia, fugi dos consultórios e tudo, né? Mas eu preciso fazer, mas assim, graças a Deus eu não tenho, não. Como é que é um dia de alimentação teu? Quase sempre eu posto, né? Ó, ultimamente tem sido queijo, eu tô viciada em ovinho mexido, eu coloco um pouquinho de manteiga, tá? O ovo tem gordura, gente. E mais a manteiguinha que eu gosto, né? E agora eu tô viciada em um queijinho parmesão. 2 colheres de queijo parmesão, gente. Não vamos exagerar, não. No ovo mexido. Isso tá sendo meu vício. Tá sendo tipo meu bolo de chocolate. Certo. De manhã ou à noite eu como. E aí eu como uma proteína de todos os tipos. Proteína pode ser qualquer proteína. E eu gosto muito de folha. Eu acho que eu tenho assim, eu tenho um pouco de parentesco com coelho, como diz a Paty, minha amiga lá, a Paty Sem Frescura. Eu ainda gosto de comida de coelho. Então eu gosto muito de folha. Né? Eu como muitas folhas, só que eu como de todos os legumes da cetogênica. Eu tirei, gente. Assim, não é que não é demonizando nada, não precisa, mas pra mim, eu não gosto de colocar nem cenoura, nem beterraba, me dá muita fome. Me dá uma fome. Eu fui colocar o chá de maracujá esses dias, no outro dia eu tava comendo quase a xícara de café junto com café de fome. Entendeu? É uma coisa, eu faço experiência com o meu corpo. Pra mim não dá certo. Entendi. Então eu como os legumes da cetogênica e uma proteína, tá? Às vezes eu coloco um filetinho de azeite, tem hora que não. Quando eu olho a proteína, tem uma gordurinha, eu deixo. Aí depois, café e chá. São os meus doces hoje, né? Certo. E depois o jantar, se eu tiver com fome, eu como os ovos de novo, né? Como ovos mexidos. Ou repito a mesma coisa do almoço, ou faço uma proteína com folhas também. Você procura sempre respeitar a sua fome? Sempre. Não, eu só como se eu tiver com fome. Hoje eu almocei. Costelinha, que foi feita no forno, meu marido que fez, com folhas, com um pouquinho de folhas, agrião, rúcula, que eu amo, eu gosto disso, não sei porquê, mas eu gosto. Tem gente que olha pra mim e fala, como vai gostar de folha? Eu gosto, só que folha junto com a proteína. Aí eu só comi isso hoje e 2 ovos mexidos, só. E agora eu tô tomando chá. Mas assim, gente, não é porque eu tô evitando comer, porque eu não tenho fome. Entendeu? Eu não tenho fome. Então, assim, se eu sair daqui e tiver fome, eu faço 2 ovinhos mexidos. Se tiver um bife na geladeira, eu faço um bife, né? Eu como carne. Eu já comi carne até de manhã. Gente, carne é tudo de bom. Eu já fiquei carnívora 3 meses, foi ótimo pra mim. É porque é interessante, né? A natureza, durante milhares e milhares de anos, evoluiu a fome e a saciedade. E as pessoas comem de 3 em 3 horas. Tá? Tudo faz sentido.
Não, e assim, a primeira coisa pra gente emagrecer, a gente tem que descobrir o que é fome e o que é vontade. Se não descobrir, não tem jeito. Não tem jeito. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não comia ovos. Por exemplo, aquele negócio de 3 dias de ovo eu não faço porque não dá certo comigo. Mas assim, eu não comia ovos. E hoje, se você vê lá eu fazendo ovos, como eu fiz hoje de manhã, foi porque eu tava com fome. Então, se eu tô com fome, eu vou lá nos ovos. Porque aí eu sei que é fome mesmo. Se você pensar que você tá querendo, sei lá, um estrogonofe, não é fome. É vontade. Não é fome, é vontade de comer. Eu faço a seguinte pergunta para as pessoas que vêm com essa história de eu tô com fome toda hora. Eu digo assim, se eu te oferecer 100 gramas de chuchu cozido sem sal, você quer comer? A pessoa diz, não, mas chuchu, pelo amor de Deus. Então você não tá com fome. Né? Minha avó dizia, minha avó era viva, ela dizia assim, melhor tempero da comida é a fome. Não importa o que seja, você come porque você está com fome. Exatamente, né? Exatamente. Mas deixa tem que aprender, é um exercício isso também. Sim, é um exercício. Tá aí, ó. É um exercício. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu dor de cabeça? A pergunta da Kelly Lucas. Você sentiu dor de cabeça? Senti. 15 dias eu falava, meu marido chegava do serviço, eu falava, fica com as meninas que eu tô com enxaqueca. Eu não sabia. Não sabia no começo da cetogênica. Senti muito, só que ninguém me avisou do sal, gente. Eu corria do sal. Então, assim, tanto é que eu falo, hoje se eu tenho dor de cabeça, eu uso um salzinho, uma pitada de sal, melhora que parece... Tanto é que as pessoas têm muita coisa com sal, né? Não tem jeito. Então, eu senti muita dor de cabeça porque não me orientaram em relação ao sal. Eu fiquei sabendo do sal depois. A questão do sal é interessante. Quando eu tinha dorzinha de cabeça, tomava... A questão do sal é muito interessante, porque quando você diminui o carboidrato, você baixa a insulina, né? E a insulina, ela retém sódio. Por isso que a galera vai pro rodízio de pizza, no dia seguinte nem a aliança sai do dedo, de tão inchado que fica. Exatamente. Porque retém sódio, retém líquido junto. Né? E quando você para de comer carboidrato ou diminui, o sódio vai embora e você precisa repor, né? Por isso que tem muita gente que tem dor de cabeça. Hoje você faz jejum, Ana? Faço, eu tô fazendo assim, aquele jejum tranquilo, né? Mas agora eu vou começar uma série de jejum. Eu não sou muito de falar, né, dos meus jejuns. Já fiz jejum não longão, igual o teu, que eu tô, nossa, muito legal, mas enfim. Mas já fiz jejum, assim, por exemplo, de 72 horas, né? E tô para fazer mais ou menos nessa faixa, mas eu faço jejum e não conto as horas, tá, gente? Eu pulo café. Eu pulo café. Geralmente eu pulo café e vou para o almoço. Normalmente você não toma café da manhã. Só que meu almoço às vezes sai 4 horas. Por isso que meu jejum acaba sendo longo, né? Então, se eu for contar, eu acho que dá umas 18, 20 horas por aí. Mas não é todo dia, tá? Eu sou daquela da fome. Deu fome, vou lá e como. Não deu fome, fico tranquila. Mas sou super adepta ao jejum. Você faz algum tipo de medição do teu nível de cetose? Ou você sabe que está em cetose por conta dos alimentos que você come? Você tem algum instrumento para medir, não? Eu tenho vários instrumentos, mas eu deixei de fazer uso um pouco, né? Agora também estou indo para uma outra fase, que aí eu vou estar fazendo a medição. Então, assim, eu já cheguei a fazer medições, mas assim, não foi a minha prioridade, tá? Não foi a minha prioridade. Eu tenho até o de urina, mas de urina, depois de um tempo, o pessoal fala, ai, não estou cetose. Não é, porque você não tem mais acetonas seu corpo usa tanto que ele não vai dispensar um xixizinho. Exato. Né? Então, assim, mas o BHB e tem o de hálito também. Tem, mas não fico mais tão... Não fica tão noiada com isso, né? Não, mas sei quando tô. Mesmo se o aparelho fala, eu falo, não acredito em você, eu sei do meu corpo. Tá certo. Me fala outra coisa. A Gisele está falando o seguinte, estou fazendo a cetogênica faz 10 dias e percebi que meu intestino não está funcionando. Você poderia me dar uma dica? Essa é uma boa pergunta. Olha, gente, o equilíbrio, como a gente perde muito sódio, o equilíbrio do magnésio tem que... eu acho que o magnésio é o ponto-chave, sabe? A gente já... fibra. Isso, imagina. Vai para uma carnívora para você ver como que a gente... Pelo menos o meu funcionou uma beleza. Então, assim, muitas vezes que acontece... Primeiro, a transição, né? Qualquer coisa que você sai da sua alimentação normal e vai para outra alimentação, recorre aí uns dias, mas é ruim, é desconfortável. Mas se você ajeita o magnésio aí, né? E o magnésio, ele é totalmente laxante. Tem pessoas que não sabem. A gente precisa de magnésio. Nosso solo é muito pobre em magnésio, né? A gente deveria fazer suplementação de magnésio. Muitas pessoas não sabem disso. Mas, assim, provavelmente, se você usa um pouquinho de Adeco aí, eu acho que já dá uma ajudada aí. Eu não tive o pessoal está problema, perguntando também aqui
Não teve, né? O magnésio resolveu bastante, né? Ah, tem uma coisa que às vezes dá problema que o pessoal abusa, o queijo. Tem que tomar cuidado com o queijo, às Sim, vezes, né? sim. Os alimentos que têm uma alta densidade calórica, apesar de serem adequados para cetogênicas, aí tem que ter cuidado, né? Porque Isso. você pode fazer uma dieta cetogênica e mesmo assim está ingerindo caloria demais. E aí não tem jeito. Vai atrapalhar a sua perda de peso ou até mesmo vai fazer você vai poder até ganhar peso. Né? O pessoal está perguntando aqui. Pode falar. Eu falo que o pessoal quer o bônus, não quer o ônus da cetogênica, né? Todo mundo quer o bônus, quer o queijo, quer o creme de leite, quer só as coisas boas. Né? Então eu falo, calma, e assim, calma. Eu acho que também não vale a pena você ficar se entupindo de fontes de gordura, né? Bota óleo de coco no café, bota manteiga no café. O cara tá tomando 4, 5 cafezinhos com óleo de coco ao longo do dia, então você está ingerindo uma quantidade de calorias sem nenhum tipo de vantagem nutricional, né? E aí você acaba ingerindo só energia, né? Isso pode atrapalhar um pouco para quem tá numa fase um pouco mais devagar do processo de perda de peso. Isso. Né? Show de bola. O pessoal está perguntando aqui o que é estar em cetose, a gente já falou, né? Que é estar produzindo acetona na dieta cetogênica. Muito, muito legal. Ana, eu acho que a tua história é muito inspiradora mesmo. Assim, eu te admiro demais pela tua coragem, porque, cara, 43 quilos é peso demais, demais, demais. Eu queria que tu falasse rapidamente, que a gente vai já encerrar, já está dando o nosso tempo, um pouquinho do teu programa de coach, para o pessoal poder entrar em contato contigo, se o pessoal quiser saber mais, como é que o pessoal faz? Hoje eu tenho, né, assim, eu tô trabalhando sozinha, tá, gente? Eu tenho grupos onde eu dou assistência o dia inteiro. E lembrando que eu não faço papel de nutricionista, tá? Muitas meninas que estão comigo, tem nutricionistas aí tops, né? Mas eu fico ali ajudando dia a dia, né? Incentivando. Às vezes, assim, a gente só ajeita um pouquinho aqui, ajeita um pouquinho ali. Eu trabalho com grupos, né? Eu chamo de grupo motivacional, mas hoje eu sou coach emagrecimento consciente. O serviço de coach, os meus clientes, uns eu terminei, eu não estou pegando muita... Porque são horas e horas ali, online. Eu falei, eu estou dedicando mais ao grupo. E o meu grupo não é um grupo grande, é um grupo pequeno. Eu gosto de dar muita atenção para as pessoas. E hoje esse é o meu serviço, né? Aliás, na realidade, faz uns 2 anos que eu estou trabalhando. Eu trabalhava com parceria, agora eu estou trabalhando sozinha. E estou fazendo com muito carinho esse trabalho. Eu tenho muito orgulho disso. E olha, eu vou te falar mais, tá? Quem sabe eu não vou ser colega de... Ia ser agora em junho, eu ia começar a minha faculdade, mas não dá, de nutrição, porque eu me apaixonei por essa área. E se Deus quiser, eu quero ser uma futura nutricionista aí. Venha sofrer comigo! Vou, porque eu já sei muita coisa que eu já vou passar. Mas enfim, a gente tem que ir preparado. Mas para a gente lidar com as pessoas do jeito que eu quero lidar com os obesos, com o diabético, eu quero olhar no olho com olho. Então eu vou passar por isso. Eu falo que nem quando chegar pelo menos 50 e pouco, eu vou estar sendo uma nutricionista cinquentona, para lá de 50 anos sendo formada aí, mas é minha vontade hoje. Show de bola. Ana, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Foi uma conversa maravilhosa. Tá certo? Que agradeço. A live vai cair daqui a pouco. E eu quero te agradecer realmente de coração, porque foi maravilhoso. E você sabe que você conta sempre comigo se você estiver aqui pelo Nordeste. Eu tô aqui. Tô aqui à sua disposição. Tá obrigado bom? Muito obrigado. Pelo convite e pelo carinho. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau, Ana. Obrigado. Tchau.